Olá, olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que momento você está vendo esse vídeo. Estou aqui para continuar a leitura do livro Raízes Profundas, do William Ohano, que fala sobre o trabalho do Milton Erickson. Se você está chegando aqui agora, se inscreve no canal, curte esse vídeo, assiste os vídeos anteriores desta playlist, porque essa é uma leitura em sequência em que você vai conhecendo um pouco mais do trabalho do Milton Erickson e do meu olhar. Eu leio o texto, faço comentários, coloco um pouco da minha prática clínica e comento, né, a minha experiência, tá? Então, mais uma vez, se possível, curte esse vídeo agora, compartilha com os amigos, pega o link, compartilha com os colegas que estudam, comenta, para que o YouTube entenda que é um conteúdo relevante para entregar a mais pessoas. Eu não sei se você sabe, mas é assim que funciona o algoritmo, né? Quanto mais existe essa interação, mais o YouTube consegue entregar a mais pessoas. Quanto menos a interação, menos o YouTube entrega. Então, vou compartilhar aqui contigo, tá? A imagem do livro. Ah, lembrando, vou passar aqui rapidamente, fazendo uma espécie aí de resumo, né, de tudo que a gente trabalhou até aqui. Então, a gente já leu o capítulo 1, né, ah, que são... Bom, deixa eu passar aqui, né? A gente já viu o prefácio, já vimos o, o capítulo 1, né, que é o fundamento, a introdução à obra de Milton Erickson, quem foi, o que fez, né, os conceitos fundamentais do trabalho do Erickson. Chegamos em padrões genéricos, e nesse tópico dos padrões genéricos, a gente tem o capítulo 2, que é a intervenção no padrão. E só relembrando, né, que o Ohalo organizou em três etapas que podem ser em sequência ou que podem ser feitas isoladamente, ou só um, ou só o três, ou só o dois, ou então feito em sequência um, dois, três, que é o que o Erickson fazia, que é a utilização dos padrões vigentes a serviço da mudança. Dois, a alteração ou obstrução desses padrões vigentes. E três, o estabelecimento de novos padrões. Então, a gente já estudou a utilização dos padrões vigentes, né? Tá aqui a estrutura, né? Uma estrutura interessante. A gente já estudou a, a modificação dos padrões existentes, que o Ohalo organizou em 15 modalidades. Isso aqui é muito interessante, foi um trabalho muito legal que ele fez, tá? E aí a gente chega no estabelecimento de novos padrões para encerrar o capítulo 2. Não sei se a gente vai conseguir ler tudo nesse encontro, nesse vídeo, mas fica aí, né, a possibilidade, né, da gente terminar talvez o capítulo 2 nesse encontro mesmo, para aí na próxima semana a gente chegar no capítulo 3, tá bom? Então, essa é uma leitura gratuita, que eu disponibilizo o meu tempo, o meu conhecimento e a minha bagagem, né, de 10 anos de consultório para compartilhar aqui o meu aprendizado com você. Então, realmente é bem importante que para que isso fique equilibrado no jogo do dar e do receber, você me ajude a distribuir essa informação. Então, mais uma vez, eu vou reforçar, curte aqui, comenta, compartilhe o link para apoiar esse processo, tá bom? Vamos para o texto. Estabelecimento de novos padrões. Então, isso seria ali a etapa 3, o passo 3, que relembrando, às vezes o Erickson fazia nessa sequência, um, dois, três, às vezes o Erickson fazia só o 1, só o 2, ou só o estabelecimento de novos padrões, que é só o 3. Texto. Em certa ocasião, depois de tentar estabelecer rapport, então eu não lembro se eu já defini aqui para vocês o que é rapport, mas apenas para adiantar, né, ou para informar, rapport é uma sintonia entre duas ou mais pessoas. É uma espécie de conexão inconsciente. E existem técnicas para isso, né? Então, a PNL trabalha o rapport, o coaching trabalha o rapport e a hipnose trabalha também o rapport. Então, depois de tentar estabelecer rapport sem sucesso com o paciente perturbado, Erickson tirou o paletó, arremessou e o colocou sobre os ombros. Em seguida, fez a mesma coisa com o paletó do paciente. O estabelecimento desse novo padrão foi o ponto de partida de uma relação proveitosa.
É muito interessante, né? É um novo padrão em algo simples, como, por exemplo, a roupa em que você está, mas que simbolicamente traz um significado para o inconsciente do sujeito. Então, isso é muito interessante, né? Eu, particularmente, já fiz de trocar os móveis de lugar quando eu percebo que a pessoa está respondendo sempre no mesmo padrão ou que está dominando, ou que está tentando dominar aquela experiência. Então, na sessão seguinte, ela chega e está completamente fora, né, os móveis. Às vezes eu mudo a sessão em si, então às vezes à noite que eu sei que ninguém vai chegar na clínica, eu levo a sessão para a recepção, por exemplo, ou para a sala do lado, se for uma clínica que tem vários ambientes, ou troco de cadeira, ou enfim, né? Ou peço para a pessoa fechar os olhos, ou peço para a pessoa permanecer de olhos abertos, mesmo no exercício que ela quer fechar os olhos, e eu vou dando as sugestões para que ela permaneça de olhos abertos, né? Ou às vezes eu lido de uma forma mais séria e mais serena em alguma sessão para estabelecer um novo padrão. Eu fico falando mais alto ou fico mais leve, mais brincalhão, enfim. Então, esse estabelecimento de novo padrão tem uma série de formas de fazer, tá bom? Seguindo no texto, dentre os exemplos mais extensos do estabelecimento de novos padrões no trabalho ericksoniano figuram Harold, o lavrador com quem Erickson trabalhou durante vários anos e cuja trajetória acompanhou, de camponês bronco, derriado e analfabeto, a bacharel de fino trato, bornido e burilado. Isso está descrito em Halley. E a mulher do chamado caso O Homem de Fevereiro, a qual Erickson, pela via hipnótica, proporcionou novas reminiscências de infância. O Homem de Fevereiro é um caso incrível que quem faz minha formação em hipnose ericksoniana tem acesso a todo o material de leitura e de debate que eu fiz com a turma 1. Né? Então, é um livro incrível e eu definitivamente é um debate que eu vou deixar apenas para os meus alunos. Né? Se você quiser ler o livro, você pode comprar, pode procurar aí na internet e dar uma lida, mas com o debate do jeito que a gente fez, só se você vier para o nosso curso, tá bom? Seguindo, essa mulher tivera pouca experiência com os pais quando criança e queria ser uma boa mãe para o filho que estava esperando. Esses casos são consideravelmente extensos para podermos detalhá-los aqui, mas em ambos, Erickson estabeleceu novos padrões nas dimensões comportamental e experiencial dos pacientes. Olha que legal, né? Tanto na experiência interna, quanto na experimentação, como também nos comportamentos daqueles pacientes, tá? Então é muito interessante essa forma com que o Erickson intervém e estabelece novos padrões. Só uma observação antes de seguir o texto. Quem quiser participar, né, ainda dá tempo você se inscrever para a próxima turma, que começa sexta-feira, agora, dia 1º de abril. É um grupo pequeno, mas eu sempre deixo ali 2 ou 3 vagas para essas pessoas de última hora, né, para esses trabalhadores de última hora, né, esses últimos chamados aí, né, muitos são chamados e poucos são escolhidos. Então, se você sente que você é um desses, né, que pode se beneficiar pessoalmente e profissionalmente através da hipnose ericksoniana, comenta nesse vídeo que eu mesmo respondo por aqui para te passar informações sobre a formação, tá bom? Continuando o texto, Erickson encarregou-se de um caso de terapia conjugal muito mais fácil de resumir. A esposa estava insatisfeita com o padrão comportamental do marido, que a chamava para jantar fora e depois decidia que restaurante iriam, um dos favoritos dele, e o que ela comeria, apesar de suas objeções. A coisa sempre acontecia com uma amabilidade super melosa, muito piegas, de uma maneira que parecia expressar carinho. Você não vai gostar disso. Por que não pede tal coisa? Homem meticuloso ao extremo, o marido apoquentava-se com a reclamação da mulher e não a levava em conta. Erickson arranjou um mapa
e deu uma série de dicas que, através de um zigue-zagueado viário, fariam o casal desembarcar no novo restaurante. Quando lá chegaram, a mulher, seguindo as instruções que Erickson lhe dera em particular, trocou os cardápios com o marido antes que pudessem lê-los. Tal logo ambos tiverem a oportunidade de escolher seus pratos. Ela novamente trocou as cartas, pediu o que queria e, ao final da noite, agradeceu ao marido. Pela primeira vez, ele tinha a oportunidade de receber um agradecimento da esposa, pois ela sempre saía ressentida nessas ocasiões. Ele sugeriu que fizessem a mesma coisa da próxima vez que saíssem. Tomaram então um trajeto tortuoso que ele havia traçado e ela escolheu o local, o primeiro restaurante satisfatório que encontraram no final da estrada. Erickson soubera ainda que a mulher ficava chateada pelo fato do marido nunca comprar flores para ela, mas sim para colocá-los no centro da mesa, de maneira muito funcional e decorativa. Erickson sugeriu então que ele fizesse com que a florista montasse um buquê de flores diferentes. Escolhidas ao acaso e as embrulhasse em papel de jornal. A esposa ficou encantada com a ideia. Erickson sugeriu também que, em vez de se ater às expectativas da mulher em relação ao seu próximo aniversário, ela desejava um lauto e requintado jantar com os amigos no ambiente privado. O marido, de supetão, lhe planejasse uma viagem ao campo. Ele assim o fez. Ela mais uma vez ficou gratamente surpresa. Essas mudanças todas acarretaram o estabelecimento de novos padrões para o casal, seguindo as diretrizes sugeridas por Erickson, mas individualizadas pelo marido e pela esposa. Então, você pode pensar assim: então Erickson trabalhava com aconselhamento? Não, eram sugestões de tarefas terapêuticas em que o Erickson entendia que individualmente recomendadas poderiam trazer um impacto consciente e inconsciente naquele casal. Então, é muito importante deixar isso claro, né? Que não é um processo de aconselhamento, em que o Erickson vai dizendo que é certo ou errado, bom ou ruim. Não, não. É um processo, né, de tarefas terapêuticas em que o Erickson entende que aquilo vai tocar no inconsciente daqueles sujeitos e vai trazer, e vai aproximá-los do objetivo da terapia, ou do objetivo da técnica, ou do objetivo da sessão. Porque, como terapia breve, a hipnose ericksoniana necessita definir um objetivo, tá? Então, mais uma vez, né, terapia breve não substitui o acompanhamento terapêutico, a análise ou a psicoterapia. Terapia breve movimenta material interno para que o sujeito consiga sair de uma posição e ir para outra posição, tá bom? Texto. Detalhamos em seguida algumas técnicas específicas utilizadas por Erickson para o estabelecimento de novos padrões. Eu acho super legal o que o O'Halloran faz, porque ele traz de uma maneira muito didática e organizada coisas que a gente visualiza em vários livros, né? Sendo que, óbvio, que ele não consegue aprofundar muito, ele traz exemplos meio soltos, mas isso aqui serve meio como um sumário, como um índice referencial, né, para o trabalho do Erickson. Bem interessante esse livro que o William fez. Então, seguindo, a tendência ao sim. Uma técnica geralmente empregada por Erickson consistia em estabelecer uma postura mental ou uma tendência à consensualidade em pacientes ou audiências para torná-los mais receptivos, às ideias e à cooperação. Erickson chamava essa técnica de tendência ao sim. Durante uma entrevista, por exemplo, podia formular uma série de perguntas para as quais ele sabia com toda a probabilidade que haveria uma resposta afirmativa. Por exemplo, o senhor procura minha ajuda para enfrentar algum problema, não é mesmo? Ou eu sou um psiquiatra, não é verdade? Depois de uma série de perguntas desse tipo, ele lançava uma cuja resposta não era tão óbvia, mas tinha grande importância, e a qual Erickson queria que a pessoa respondesse também afirmativamente. Por exemplo,
e o senhor gostaria de entrar em transe, correto? Então, é muito interessante isso, né? Então, o Erickson, ele também chama isso de E7, né? Então, aquela brincadeira de, que cor é esse papel? Que cor é essa parede? Né? Que cor é esse mouse? E aí existe uma tendência, quando a gente responde branco, 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 a próxima... Você já devem ter visto essa brincadeira, né? A pessoa responde branco, 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 e aí quando você pergunta o que é que a vaca bebe? Aí a gente, né, tem gente que tende a responder leite, porque você responde branco, branco, branco. A quarta resposta tende a ser branco também, como não faz sentido, você procura o que é branco líquido e diz leite. E a vaca não bebe leite, né? A vaca bebe água. Então, isso é uma tendência instintiva, quase neurológica, né? Em que se você diz sim, 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 a tendência da quarta resposta é ser sim também. Então, Erickson fazia perguntas óbvias, do tipo, você está sentado, e aí não precisa a pessoa responder sim, tá? Então, só quando eu digo assim, você está olhando para essa tela, você está ouvindo a minha voz, você está atento ao que eu estou falando. Eu consegui dois sims e um terceiro que não é tão óbvio assim, porque talvez você não esteja atento. Talvez você não esteja vendo a tela também, talvez você esteja só me ouvindo. Então é difícil fazer esse exercício agora, né? Porque eu não sei como que você está aí me vendo. Mas quando eu estou com um paciente, a gente consegue três sims óbvios, né? E depois a gente lança uma pergunta recheada de sugestão para que a próxima resposta seja sim também, tá bom? Seguindo aqui no texto, a tendência oposta, o exemplo seguinte, só ver aqui uma coisa. Beleza, vamos lá. O exemplo seguinte ilustra essa técnica tirada da indução hipnótica realizada por Erickson com uma mulher chamada Ruth. Erickson, e agora eu quero que a senhora negue com a cabeça. Erickson faz o gesto para servir de modelo. Seu nome não é Ruth, não é verdade? Erickson nega com a cabeça. Ruth também. E a senhora não é uma mulher, não é verdade? Ruth nega com a cabeça. E não está sentada, não é verdade? Ruth nega com a cabeça. E não está em transe, não é verdade? Ruth nega com a cabeça. Deixa eu ver se tem algum comentário. Tá, vou ler, mas deixa eu só fazer aqui uma observação. Se você perceber, tudo que o Erickson coloca é na negativa, né? O seu nome não é Ruth, a senhora não é uma mulher, a senhora não está sentada e a senhora não está em transe. Então, é uma forma de... Tem duas explicações. Isso, o primeiro é que o não gera imagem mental. Então, quando eu digo seu nome não é Ruth, a imagem mental que eu estou construindo é seu nome é Ruth, né? Então, se eu digo assim, não pense em uma girafa rosa com bolinhas roxas, provavelmente você pensou em uma girafa. Por quê? Eu falei não pense, então não, ele não gera imagem mental. Então, quando Erickson usa o não, seu nome não é Ruth, você não está sentado, não é verdade, né? Então, a imagem mental é verdade. Então, primeira explicação é essa. Segunda explicação, perceba que existe um padrão. Erickson pega coisas que são facilmente identificáveis, óbvio que meu nome não é Ruth, e coloca no oposto, não é na negativa. Então, óbvio que meu nome é Ruth, óbvio que eu sou uma mulher, óbvio que... E mesmo que ela esteja respondendo que não, por uma questão de indução, aquela resposta é uma confirmação para o que o Erickson está sugerindo. E aí, no final, né, você não está em transe, Ruth também confirma com a mesma resposta, mesmo que seja um não, tá bom? Então, é algo muito sutil e muito interessante esse trabalho, essa técnica. Seguindo aqui no texto, às vezes Erickson utilizava essa manobra de repadronização nas induções e no tratamento hipnóticos. A essência da técnica consiste em fazer com que os sujeitos ou pacientes neguem com a cabeça quando a resposta que querem dar é sim, e que afirmem com a cabeça quando a resposta é não. Em geral, esse procedimento surtia vários efeitos. O primeiro e mais importante era a confusão. É preciso pensar um pouco para inverter a resposta habitual de toda uma vida.
Quanto mais desconcertantes eram as perguntas e quanto maior a rapidez com que eram feitas, maior a probabilidade da pessoa ficar muito confusa. Este era um dos objetivos de Erickson ao induzir um transe: confundir e distrair a vigilância consciente do sujeito e suas limitações autoimpostas, de modo a possibilitar a emergência de novas experiências. Outro efeito era que a pessoa, ao quebrava um padrão antigo e estabelecia um novo, o qual, como vimos, se tornava coerente com as metas de Erickson em terapia. Isso poderia ser entendido como uma mensagem indireta ou paralela à pessoa, relativamente ao sintoma. Se um padrão tradicional pode mudar, então o outro, o sintoma padrão, também é passível de modificação. Olha que massa isso, né? Isso é incrível. Inconscientemente a gente está dizendo isso. Se é possível modificar um padrão de resposta sim e não, concordância e discordância, também é possível mudar o sintoma padrão, né? O padrão do sintoma. Em terceiro lugar, voltando para o texto, essa técnica provocava uma rachadura ou um desacoplamento entre o pensamento e a ação do indivíduo. Também isso pode ser considerado como uma mensagem paralela. Seu pensamento não tem por que determinar o seu comportamento, nem neste, nem no campo do sintoma. Essa é uma mensagem simbólica muito interessante, né? Muito importante. Tá bom? A gente ainda tem 2 textos para encerrar e temos 10 minutinhos na minha programação. Então vamos lá, né? A tendência ao não. Um indivíduo inconveniente obrigou Erickson a interromper um seminário com seus comentários ininterruptos e grosseiros. Erickson encarou o sujeito e lhe disse que tinha de permanecer em silêncio, que não poderia falar de novo, que não se atreveria a ficar de pé, que não tornaria a fazer acusações de impostura. Instruções que o homem se recusava a obedecer. Erickson lhe disse, então, que tinha medo de subir ao palco, que tinha medo de encarar as pessoas que participavam da demonstração, que não ousaria permanecer em silêncio, que não ousaria escutar Erickson, que não ousaria se dirigir a uma das cadeiras do cenário, que não se sentaria, que colocaria as mãos atrás da cabeça, em vez de deixá-las em repouso sobre as coxas, e etc. O sujeito que estava atrapalhando, mas que parou, pois Erickson o desafiou a ter coragem de ficar em silêncio. Olha que interessante, né? É incrível o trabalho que o Erickson faz. Logo passou a oferecer resistência a todas as instruções e provocações de Erickson e, em consequência, a cooperar totalmente com uma indução ao transe. Em seguida, desenvolveu um transe profundo. Erickson estabelecia uma tendência ao não, em virtude da qual o cliente discutia tudo o que lhe era dito. Erickson, então, se limitava a ordenar-lhe que fizesse o oposto do que ele, Erickson, queria. Que legal, né, pessoal? Então, Erickson, ele primeiro fala, né, diretamente, permaneça em silêncio, tal, 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 tal. Quando ele se recusa, Erickson, então, passa a fazer a estratégia da tendência ao não. Só que percebem como isso tem que ser muito bem estruturado, porque não é uma única frase de estar assim, então não fique em silêncio, e ponto final. Erickson sobrecarrega a mente do sujeito, dizendo a ele que ele não tem coragem de virar, e fazendo pequenos, né, descrições pequenas do tipo, você vai subir, você não tem coragem de subir ao palco, você não tem coragem de colocar, de subir as escadas, colocar as mãos atrás da cabeça em vez de relaxar sobre o colo. Então ele vai sobrecarregando com essa tendência ao não, até o sujeito perceber que ele está cooperando com o Erickson, né? Porque Erickson desafia ele a ter coragem de permanecer em silêncio. Então é muito legal isso. Assim, o desafio é você, como profissional, que eu não sei quem está me ouvindo aqui se é profissional ou não, desenvolver essas habilidades, desenvolver essas competências, né? Então é isso que eu busco ensinar e despertar como habilidade na minha formação de hipnose ericksoniana com os meus alunos. Até agora tem funcionado, né?
E se você é um dos meus alunos, comenta aqui se é isso mesmo que você vê no meu curso, né? Porque a gente já tem aí um grupo, né, de alunos e eu sei que alguns deles assistem aqui os nossos vídeos, né, no YouTube, tá bom? E para a gente terminar, síntese e visão panorâmica da intervenção no modelo. É preciso ter em mente que os modelos não são coisas, entre aspas, mas, excetuadas as próprias coisas, são a melhor. Trata-se de abstrações descritivas. Ao observar algumas ações, um observador pode abstrair padrões de ação. Isso não implica teorizar nem explicar a existência de tais fatos, especulando sobre a função desempenhada por eles ou outras formas de psicologização. O processo se assemelha mais à classificação dos organismos em espécies ou dos objetos em conjuntos. Ontem mesmo, no evento ao vivo aqui no YouTube, inclusive quem quiser ver, está gravado aí, né? Eu falava sobre isso. Perceber não é julgar. Então não é ficar pensando aqui, né, tal pessoa fez tal coisa porque tal conceito, né, da psicanálise ou da psicologia diz que não, 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 não. Perceber, é um olhar assim, de perceber onde é que está o padrão. Enfim, né, tem jogos, inclusive eletrônicos, que a gente pode desenvolver essa habilidade de enxergar o padrão, né, porque tudo é programado ali. Mas vamos seguindo. Alguns terapeutas poderiam objetar que apenas os aspectos comportamentais dos sintomas são abordados. E quanto aos sentimentos, poder-se perguntar. William James respondeu a essa preocupação ao escrever: a ação parece seguir o sentimento, mas na realidade a ação e sentimento caminham juntos. E regulando a ação que se encontra sob o controle mais direto da vontade, podemos utilizá-la para modular indiretamente o sentimento que não se encontra. E quanto ao problema subjacente, as intervenções no modelo não se limitam a abordar as manifestações superficiais. Para fazer frente a essa objeção, Milton Erickson servia-se da metáfora do caldeirão fervente no fogo. Não é mais fácil, perguntava ele, remover o caldeirão pegando-o pela alça do que agarrando-o diretamente? Os sintomas são como a alça. Eu tenho uma observação para fazer sobre isso, mas eu vou terminar a leitura aqui, tá? Ao examinar texto, tá? Ao examinar a intervenção no padrão, Milton Erickson também lançava mão de outra metáfora. Costumava dizer que dá muito mais trabalho represar um rio caudaloso do que canalizá-lo para outro leito. A intervenção no modelo era o método ericksoniano de canalização do comportamento e da experiência do paciente. Às vezes, essa canalização era realizada em proveito de outras finalidades terapêuticas. Outras vezes, o objetivo era simplesmente modificar modelos inaceitáveis e eliminar o sintoma. Pessoal, isso é muito importante, porque quando eu cheguei na hipnose ericksoniana, eu também tinha essa sensação, né? Quando eu cheguei na hipnose, de maneira geral, eu também tinha essa sensação de que existia uma energia psíquica investida para gerar aquele sintoma, e que se eu fizesse uma intervenção em que aquele sintoma se dissolvesse, aquela energia psíquica ela ia ser redirecionada e criada um novo sintoma. Por que é que eu defendo que uma intervenção bem estruturada, bem organizada, com hipnose ericksoniana, evita esse redirecionamento? Porque a gente está trabalhando no sintoma, mas a gente está trabalhando de uma forma simbólica e inconsciente, com metáforas, com anedotas, enfim. E aí a gente está trabalhando aqui no sintoma, mas a gente também está trabalhando nessa conexão. E aí é como se isso tudo se reorganizasse naturalmente. O sintoma ele fosse desnecessário existir. Não é que a gente elimina. A gente faz um redirecionamento desse movimento, a gente procura entregar recursos para o sujeito, para ele mesmo reorganizar esse movimento e esse sintoma, a mente inconsciente ou a mente emocional, entender que aquele sintoma é desnecessário existir, né? Porque isso aqui foi remodelado, reenquadrado, tá? Então, esse é o objetivo das intervenções com hipnose ericksoniana. Beleza? Então é isso. Próxima terça tem vídeo, separação e vinculação, capítulo 3, né? A gente ainda tem uma longa caminhada aí, nós estamos chegando em apenas um terço do livro, né, com esse nosso vídeo de hoje. Então eu espero que você esteja comigo em todo esse encontro.
Toda segunda tem texto no meu blog, toda terça tem vídeo da leitura aqui no YouTube, toda quarta tem vídeo aqui no YouTube sobre temas gerais. Toda semana tem 3 posts, né, no meu Instagram, com textos, com vídeos. Enfim, acompanha o meu trabalho. Para mim é uma alegria ter você aqui. Valeu, um forte abraço. Lembra, curte e compartilha e até o próximo vídeo. Valeu!